Daniele, sou professora de Biologia e hoje nós vamos adentrar a aula 17, que fala sobre organelas celulares, lisossomos e vacúolos. Bom, nós vimos até agora o citoplasma com todas as suas organelas, né? Mitocôndria, retículo endoplasmático, complexo de Golgi, retículo endoplasmático liso e rugoso. Nós vimos também os ribossomos, né? Então, hoje nós vamos terminar essa parte de organelas, conhecendo um pouco sobre os lisossomos e os vacúolos. O que seriam os lisossomos? O lisossomo é uma organela membranosa presente nas células eucariontes. A sua função é digerir substâncias para a célula, tá? Então, ele participa ativamente do processo de digestão. E isso ocorre por quê? Porque dentro dele existem algumas enzimas digestivas que auxiliam nesse processo de digestão. Então, a sua função é exclusivamente fazer a digestão intracelular, a digestão da célula. Eles são formados pelo complexo de Golgi e têm formato de vesículas achatadas. Então, nós vimos na aula anterior que o complexo de Golgi também participa desse processo de digestão. Por quê? Porque ele fabrica o lisossomo para poder digerir o conteúdo intracelular. Então, nós podemos dizer que o lisossomo seria uma espécie de filho do Golgi, né? Porque ele acaba sendo fabricado pelo Golgi e termina aí o processo de digestão intracelular, tá? Nós temos algumas ilustrações abaixo. Vamos começar por essa em laranja, né? Então, aqui a gente fala novamente o que é lisossomo, que são as organelas responsáveis pela digestão intracelular. Elas são pequenas bolsas que têm dentro dela as enzimas digestivas, que é uma espécie de detergente, né? Então, imagina que em cada bolsinha dessa, dentro da célula, tem um sabão, um detergente que vai ajudar ali a digerir esse conteúdo. Então, na verdade, a enzima se compara a um sabão. Se originam, então, nas vesículas do complexo de Golgi. A digestão de substâncias vindas de fora da célula pelos lisossomos é conhecida como uma função heterofágica. Por quê? Porque tudo que vem de fora, que é diferente, é hétero, né? Então, a gente chama de heterofagia, que é aquele que precisa se alimentar de outras coisas externas, não de dentro da célula. Mas os lisossomos, eles também podem remover organelas ou partes de dentro das células que não são mais necessárias. Aí a gente chama de autofagia, porque ele está digerindo um conteúdo de dentro da célula, tá? Então, o que é de fora é heterofagia, o que é de dentro é autofagia. E aí, nós temos um citoplasma aí explicando sobre o ciclo de ação dos lisossomos. Então, nós temos o complexo de Golgi, né, que é esse aí em laranjinha, né? E observem que na pontinha do complexo de Golgi, nós temos aí umas bolinhas se formando, cheio de pontinho vermelho. Essas bolinhas que estão se formando são os lisossomos. E esses pontinhos vermelhos dentro dele são as enzimas digestivas, tá? Então, o que vai acontecer? Esse lisossomo é formado pelo Golgi e tudo que entra dentro da célula, como esse pontinho azul que está chegando de fora, ou o vermelhinho mais grosso que está dentro da célula, ele vai ser digerido pelo lisossomo. Então, esse lisossomo, ele engloba esse resíduo que precisa ser digerido e ele joga para fora, como a gente está vendo aí, os pontinhos vermelhos indo para fora da célula. Então,
ele é como se fosse um Pac-Man. Vocês já viram o Pac-Man do computador? Então, ele vai atrás de comida. Se tem alguma coisa dentro da célula que não precisa mais, ele vai, come e depois ele joga para fora da célula. E se entrou alguma coisa na célula que também é uma ameaça de invasão para a célula, ele vai lá, come também e joga para fora da célula, tá? Na outra figura, a gente vê uma célula bonita, né? Uma célula com um núcleo em rosa, o citoplasma em azul. E aí a gente tem o Golgi em verdinho e o lisossomo em rosinha. Então, só para vocês verem que eles ficam aí dispersos no citoplasma, tá? E os vacúolos? Bom, os vacúolos, eles são estruturas celulares de forma esférica ou ovalada que aparecem em diversos tipos de células, principalmente nas vegetais. Então, nós temos aí um tipo de célula que é bem característica das células vegetais, tá? São estruturas que correspondem a expansões do retículo endoplasmático ou do complexo de Golgi, né? Armazenando um conteúdo fluido com substâncias relacionadas à nutrição ou à digestão celular. Eles são revestidos por uma membrana que compreende vários tamanhos, podendo ocupar grande parte do citoplasma. Então, eles podem ocupar bastante espaço dentro da célula, tá? Eles podem ser classificados em 3 tipos: armazenamento, digestivos ou contráteis. Então, nós temos aí o vacúolo. O vacúolo, ele também é muito parecido com o lisossomo, só que ele é mais presente nas células vegetais. O vacúolo também é formado ou pelo Golgi ou pelo retículo endoplasmático. Então, a gente tem aí, o vacúolo pode ser um filhinho do Golgi ou pode ser um filhinho do retículo endoplasmático, tá? E aí ele tem algumas funções. Enquanto o lisossomo só tem função de digestão celular, o vacúolo tem umas funções diferentes, por isso que ele se difere do lisossomo. Ele tem função de armazenar coisas, ou seja, ele pode ficar guardando umas coisas lá dentro dele. Ele pode também fazer digestão celular, ou ele pode se contrair, né, liberando algumas partículas para nutrir a célula. Então, ele pode guardar alimento para a célula, ele pode digerir o que tem dentro da célula, ou ele pode guardar alguma coisa dentro da célula, tá? Aqui nós temos um desenho, né, uma ilustração, que vai explicar melhor o que significa o vacúolo. Então, no primeiro aí em amarelinho, a gente tem uma célula com o núcleo, tudo bonitinho. E aí, a gente tem um vacúolo. E esse vacúolo, ele tem um conteúdo dentro dele, né? E depois ele joga esse conteúdo para fora, de acordo com as setinhas vermelhas. Então, como é que funciona? A gente tem aí algumas coisas entrando dentro da célula, que são essas partículas sólidas, tá? E aí, essa partícula, o lisossomo engloba ela, né, para digerir. Aí, esse lisossomo, ele ajuda o vacúolo, né? O vacúolo vem também junto com ele para digerir esse conteúdo celular. E aí, ele expulsa esse conteúdo para fora da célula. Então, na verdade, aqui nessa ilustração amarela, nós estamos vendo um tipo de vacúolo de digestão, um vacúolo digestivo, tá? Que ele está fazendo digestão da célula junto com o lisossomo. Nessa outra figura em laranja, nós temos aí também um processo de digestão,
tá? Então, nós temos, ó, a bolinha vermelha tentando entrar dentro da célula. A célula engloba essa partícula entra dentro da célula. Aí, o lisossomo pega essa partícula e forma o vacúolo. O vacúolo, ele, no caso aqui, é o digestivo. E aí, ele vai jogar esse conteúdo para fora da célula, tá? Então, também aqui é um vacúolo, uma ilustração de um vacúolo digestivo, ou seja, o lisossomo, ele se transforma em um vacúolo quando ele tem alguma substância dentro, tá? E na última figura em azul, nós temos aí dois tipos de partículas que entram dentro da célula: a líquida e a sólida. Então, a partícula líquida, ela entra dentro da célula, ela é englobada, né, pela célula, e aí o vacúolo, junto com o lisossomo, engloba ela e joga ela para fora da célula. E nós temos aí outra partícula sólida, que também é englobada para ser jogada para fora da célula. Nós temos aí nosso mapa com todas as organelas, né? E os lisossomos para completar. Então, olha aí, o complexo de